Bora falar agora sobre Lincoln. Lincoln Henrique, meio atacante que pertence ao Fenerbahçe, foi especulado em vários clubes brasileiros porque decidiu-se que ele não permaneceria no Fenerbahçe e o jogador foi oferecido para clubes daqui, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, foi oferecido também para Vasco, Cruzeiro, enfim, o empresário tentou a todo custo empregá-lo por aqui. E dá para dizer que é um clube em enorme vantagem, praticamente fechando com o Fenerbahçe. Trata-se do Red Bull Bragantino, que se acertou com o clube turco para um empréstimo de uma temporada com a opção de compra avaliada em 6 milhões de euros ou mais de 30 milhões de reais. Esse valor equivaleria a 80% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, chequei essa informação com o pessoal do Red Bull Bragantino, que confirmou as tratativas e assegurou que o martelo deve ser batido no máximo até segunda-feira para que o Lincoln possa se apresentar em breve e se juntar ainda durante o Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino, que não iniciou bem o Paulistão, até agora a campanha decepcionante. Só para arrematar sobre o Red Bull, negócio com o Flamengo por Léo Ortiz segue emperrado com pequenos avanços, mas ainda não dá para dizer que o martelo foi batido. O Vasco não tem novidade sobre o atacante meia para substituir o Paulinho. Nando, tá rolando uma baita queda de braço entre 777 e Ramon Dias barra Alexandre Matos em relação a reforços. O que eu posso contar para vocês é sobre quem não vem. O Lincoln Henrique, já havia descartado para vocês, está indo para o Red Bull Bragantino. O Alisson, que foi especulado como possível reforço do Vasco, também não vem. Patrick, jogador do Audax, também está descartado. Matheus Rossetto, do Atlanta United, também não vem. Enfim, pode até pintar alguém, mas não é uma operação simples. O processo de convencimento interno é difícil. Pedi aparecer por aqui. Oi, fala aí para as pessoas. Oi, pessoal. Oi, eu sou o Matheus. Bom, vamos lá, o Marcos Martins. Fala, Nicola, excelente trabalho, sempre obrigado, cara. O Vasco perdeu o Lincoln Henrique. Não, a informação que eu tenho, não há possibilidade de atravessar o negócio com o Red Bull Bragantino. Marcos, não fazia parte dos planos do Vasco. Dizer que o Vasco perdeu, acho que é meio equivocado, porque eu ontem tinha mandado mensagem para uma pessoa do Vasco, perguntaram, vocês querem? Não, não queremos, Nicola, esquece. Tá? Então, não fazia parte dos planos. E aí, esse é o ponto, né? O Ramon Dias e o Alexandre Matos, eles têm convicção de que o Vasco precisa de mais reforços no plural, alguns reforços. Tudo para que o Vasco possa ter um time competitivo, que brigue por títulos. O pessoal da 777 pensa diferente e entende que não há necessidade de mais reforços. Que a ideia é ver como esses jogadores atuais se saem, dar oportunidade para os atletas da base, até para que eles possam ser vendidos. Enfim, a impressão que eu tenho é clara, de que a 777 está poupando grana, ainda que isso custe ao Vasco a chance de brigar por títulos ou qualquer coisa do gênero, tá? Fala uma notícia boa do meu Vasco, comédia sem fim, boa, cara. Deixa eu pensar, porque tá difícil, meu. Eu adoro o Vasco, mas tá complicado de trazer notícia boa, meu. Ontem o Edmundo foi bem duro na crítica a 777. E aí o que eu posso contar em cima disso, eu nem falei em vídeo ainda, mas é legal para vocês terem aí de feedback. A nova diretoria da associação, que é liderada pelo Pedrinho, tem tido nenhuma voz no departamento de futebol. A 777 excluiu de maneira ímpar o Pedrinho. E o Pedrinho está bem frustrado com isso, né? Ele nunca imaginou que teria tão pouco espaço. Se a 777 voltar a vacilar em 2024, como fez em 2023, na era Jorge Salgado, com atraso nos aportes financeiros, 777 vai correr o risco de perder o controle do futebol do Vasco. Tá? Existem no contrato cláusulas que permitem ao Vasco mandar um primeiro alerta e depois até retomar o futebol, o controle do futebol. Se o Jorge Salgado lá atrás permitiu ou fez concessões, o Pedrinho não fará, tá? O Pedrinho está bem desapontado com o modus operandi da 777. Eu, se fosse torcedor do Vasco, estaria tão na bronca quanto. Acho que são caras de um trabalho bem ruim. Marcos Martins, boa noite, Nicola, parabéns pelas informações sobre a 777. Acho que o torcedor vascaíno está sendo antecipado nas reclamações? Não. Eu compreendo em gênero, número e grau, é absolutamente frustrante saber que a 777, desde que assumiu o controle do clube, faturou 230 milhões em vendas e gastou 180 milhões com contratações, ou seja, superávit de 50 milhões. E tudo que o torcedor do Vasco queria era o contrário.
que fosse uma 777 colocando muito mais dinheiro do que tirando, tá? Então, se fosse vascaíno, estaria pistolaço. Aí eles contratam o Alexandre Matos e não dão autonomia para o Matos contratar. Vamos falar então de Vasco e Flamengo. Eu estou numa expectativa boa desse jogo. Primeiro, porque o Vasco não fez um grande jogo. O torcedor ficou desconfiado da atuação contra o Nova Iguaçu. Independente de erro de arbitragem, teria que expulsar 2 do Nova Iguaçu, mas o Vasco não foi lá grandes coisas. E o Flamengo vem crescendo. Então tem gente achando que o Flamengo pode fazer um grande resultado, mas tem gente achando que o Vasco vai reagir, vai ser aquele Vasco brigão, como é o Vasco do Emiliano Dias, do Ramon Dias. O que você está esperando? Eu estou esperando um jogo bem parelho, viu, Ídolo? Até porque você citou a questão do momento que o Vasco vem vivendo. Até por conta disso, eu acho que vai ser um jogo parelho. Porque muita gente tende a achar, e claro, a gente respeita qualquer tipo de opinião, o que a gente está fazendo aqui é apenas um prognóstico, né? Um tipo de palpite baseado... Achismo, né? Achismo, isso. Baseado no que a gente vê. Mas justamente pelo fato de o Vasco não estar vindo bem no Carioca e ter tropeçado contra uma equipe bem modesta, que é o Nova Iguaçu, acabou perdendo por 2-0. Claro, você mencionou a questão lá dos erros do árbitro e tudo mais, que foi até afastado pela Ferdi. Mas justamente por isso, acho que dá um gás maior para o Vasco se concentrar ainda mais para o jogo. A gente sabe que ali, taco a taco, pau a pau, o time do Flamengo é superior, tecnicamente falando. E o Vasco está se remontando. O Flamengo fez contratações poucas, pontuais, para reforçar certas carências do elenco. Se é que a gente pode dizer que o Flamengo tem carência, né? Com aquele elenco que tem. E o Vasco montou um time bom, já desde o meio do ano passado para esse, mas que também precisa ser reforçado. Está se reforçando, e a gente sabe que início de temporada é difícil você ajustar o time. Ramon Dias está tendo novas peças, tem gente, teve volante chegando agora no aeroporto. Que nem... com a cadelinha. Com a cadelinha. Então, assim, nem sequer conheceu o elenco. Então... O Pablo Galdame, gente, ele chegou, levou a mala, deixou a mala no hotel e foi pro CT. É isso. Então, tem gente chegando agora no Vasco. Esse elenco, esse time ainda vai mudar muito. Eu acho que o que o Ramon Dias pode fazer para esse jogo é tentar montar uma formação, ou sei lá, até uma estratégia que diminua os espaços do Flamengo, porque o Flamengo também está engatando ainda. O time do Flamengo não está tão entrosado assim. O De La Cruz entrou no time. Então, o que a gente espera do time do Vasco é um time muito mais aguerrido do que vem sendo nos últimos jogos. Tem, infelizmente, o desfalque do Paulinho, que é uma perda importante, provavelmente pela temporada toda, uma lesão complicada. Inclusive, eu tive essa lesão, sei muito bem o que é você ter uma lesão de ligamento cruzado, tem que passar por cirurgia, são várias etapas até você voltar. Mas eu vejo um Vasco concentrado para esse jogo. Acho que não vai ser um jogo fácil para o Flamengo e acho que tem tudo até para dar um empate. Se você me permitir dar um palpite, eu acho que dá empate. Até porque no clássico todo mundo presta mais atenção. Isso. Né? Você pode estar com um timaço e o outro um timinho, e o timinho corre e marca e dá um sanguinho a mais, como diz meu amigo Mário Caixa lá da Itatiaia, e nivela a coisa. Até porque, você citou essa questão do nivelamento, se a gente pegar os confrontos de Flamengo e Vasco do Carioca do ano passado, foram confrontos nivelados. O Vasco ganhou o primeiro, aquele gol do Puma, 1-0 no Maracanã. Depois o Flamengo acabou passando nas semifinais do Carioca. Passou. Mas foram 2 jogos apertados. Foram 3-2, se eu não me engano, e o outro Flamengo venceu por 1 gol de diferença. Só no Brasileiro é que teve aquela maior diferença de gols, mas aí uma outra competição, o Flamengo já estava mais arrumado, o Vasco não estava tão arrumado assim, não tinham aquelas contratações do meio do ano ainda. Isso foi no primeiro semestre de 2023. Então realmente, no Carioca a gente espera um jogo mais parelho e eu acho que é o que vai acontecer. O Vasco vai dificultar bastante o jogo para o Flamengo e muito dependendo também da escalação que o Ramon Dias botar em campo. E isso o Ramon está fazendo um certo mistério. Até porque o temor dele são jogos a cada 3 dias. O desgaste, teve viagem e tudo mais, também teve o Flamengo essa viagem, mas acredito, achismo meu, que ele vai de Léo Jardim, Paulo Henrique, o João Vitor, Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Payet. Para mim, Payet tem que ser titular, vou ouvir o Gentili sobre isso. E na frente, Rossi, o Pablo Verratti e inicialmente o David. Pode ser até um Eric Marcos. Você acha que passa por aí essa escalação? Passa bastante. Eu, inclusive, eu não vejo o time do Vasco jogando sem o Payet hoje. 8 quilos a menos desde a temporada passada. Já era importante, ainda fora do peso.
no peso ideal, que é o que ele tá. A gente viu o que ele fez contra o Bangu. Óbvio, o adversário não é do nível do Vasco, não é. Não pode ser levado como parâmetro, mas ele tá jogando bem. Então o Payet, ainda mais na ausência do Paulinho, tem que ser titular. Camisa 10, o criador de jogadas, o cara que vai pensar e botar a bola para os atacantes, quem sabe fazerem gol. Nesse jogo contra o Flamengo e na sequência da temporada também. Eu, particularmente, eu não sei o que você pensa, nem o que quem nos assiste agora no vídeo pensa sobre isso. Eu não gosto muito do esquema com 3 zagueiros. Eu acho que nem sempre você colocar 3 zagueiros... Eu ia te perguntar justamente isso. Eu acho que nem sempre o esquema com 3 zagueiros você consegue proteger a defesa como deveria. Às vezes você colocando 4, uma linha de 4, os 2 laterais e os 2 zagueiros, e tendo, por exemplo, o Zé Gabriel, que é um volante marcador, você vai proteger tão bem quanto você protegeria com 3 zagueiros. Porque nem sempre, porque os laterais viram alas no esquema com 3 zagueiros. Então, nem sempre você protege tanto assim mais do que com uma linha de 4 normal. E já que estamos falando da zaga, eu acho que a zaga ideal do Vasco hoje é essa. O João Vitor, pela rapidez, é um zagueiro novo, chegou bem do Benfica, não teve muito espaço por lá, mas atuou muito bem aqui no Brasil, no Corinthians. Então, acho que o Maicon hoje é o reserva imediato dele, assim como o Léo vai ser o reserva imediato do Medel. Acho que a zaga é essa. Laterais não tem muito mistério, terminou com o Paulo Henrique e com o Piton, o Ramon Dias está mantendo, e no meio fica o tripé, que é o titular sem o Paulinho, já que o Paulinho não pode jogar. Então, acho que a grande dúvida fica no ataque. O David chegou agora, o Rossi ano passado não chegou a se firmar, o Peck foi embora, o Orelhano não vai ficar. Então, você pensa, tem o Verratti, ok, é a nossa peça de referência, mas quem vai jogar pelo lado? Acho que essa é a grande dúvida. Eu também concordo com você.